Você já se sentiu como se estivesse no fundo do poço, sem forças, sem esperança, e achou que não havia mais saída? E se eu te dissesse que até no fundo do abismo Deus pode realizar uma transformação incrível na sua vida? Hoje, vamos falar sobre um homem que, mesmo nas suas falhas mais profundas, foi usado por Deus de maneira extraordinária. A história de Sansão não é só sobre força física, mas sobre a força espiritual que Deus pode nos dar, mesmo nos momentos de maior fraqueza. Fique comigo até o final deste vídeo, pois vou compartilhar lições poderosas que vão mudar a maneira como você vê suas próprias dificuldades e como a graça divina pode restaurar tudo, mesmo quando parece impossível. Prepare-se para uma reflexão profunda e cheia de esperança. Se você já está pronto para ver como Deus pode usar até as nossas falhas para seu propósito, continue assistindo. Vamos juntos nessa jornada de fé e transformação. Há momentos em que Deus permite que os despertos de Deus toquem o fundo do poço, não como punição, mas como reinício. Assim como aconteceu com Sansão. Um homem escolhido desde o ventre para cumprir um propósito sagrado, livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão cedeu às paixões da carne, ao orgulho e às distrações de um mundo entregue à idolatria. Traído por Dalila, teve seus olhos arrancados, sua força anulada e foi lançado em uma prisão onde sua missão parecia ter sido destruída. E ainda assim, ali, nas sombras da derrota, algo começou a acontecer. Seu cabelo, símbolo da aliança com Deus, voltou a crescer. Isso era mais do que um sinal físico. Era espiritual. Deus ainda estava ali. A graça ainda respirava sobre ele. A aliança ainda estava de pé. O despertar não havia sido cancelado, apenas adiado. O fundo do poço não é o fim para aqueles que pertencem a Deus. É o local onde ele começa algo novo. Sansão moía trigo como escravo, humilhado diante daqueles que um dia temeram sua força. Os filisteus celebravam, regozijavam-se diante de seu Deus, acreditando que haviam vencido. Mas não sabiam que estavam diante do prelúdio da justiça divina. Deus é paciente, mas ele não se cala para sempre. Aqueles que zombam do que é sagrado, que abusam dos despertos de Deus, que desprezam o seu poder, sempre colherão o que plantaram. No templo de Dagom, os líderes filisteus reuniram-se para um grande sacrifício. Entre o vinho e os gritos de vitória, chamaram Sansão para diverti-los. Queriam ver o homem derrotado, o símbolo do Deus de Israel humilhado, mas estavam selando o próprio destino. Ao posicionarem Sansão entre as colunas do templo, criaram com suas próprias mãos o palco do juízo. A multidão não sabia, mas o Espírito do Senhor estava prestes a se mover. Sansão, com os olhos vendados, sentia as colunas que sustentavam o templo de Dagom. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, e em seu coração crescia uma fé renovada. Ele já não tinha mais a força que antes vinha de seu físico, mas algo maior se ergueu dentro dele, a confiança no poder de Deus. Em sua oração silenciosa, Sansão pediu ao Senhor: Senhor Deus, lembra-te de mim, e fortalece-me apenas esta vez, para que eu possa me vingar dos filisteus. Não era mais por vingança pessoal, mas por um zelo sagrado. Sansão queria cumprir o propósito divino que havia sido falho em realizar durante sua vida. Ele sabia que o Senhor poderia usá-lo novamente. Mesmo diante da vergonha e da derrota, Deus ouviu sua oração e renovou sua força. Deus jamais deixa de ouvir a oração sincera de um coração arrependido e disposto a fazer sua vontade. No momento em que Sansão orou, a força que antes estava apenas em seu físico agora era acompanhada por uma força espiritual incomparável. Ele sentiu seus músculos, não mais impulsionados pela própria força humana, mas por um poder sobrenatural. Então, ele empurrou as colunas com toda a sua força renovada, e o templo começou a ruir. O grande templo dos filisteus, com seus sacerdotes e líderes, não pôde resistir à força do Senhor. Aquele foi o momento em que a justiça divina se fez presente. Os que haviam zombado e humilhado o homem de Deus agora enfrentavam a consequência do seu orgulho. Sansão, naquele momento,
trouxe a vitória sobre os inimigos de Deus, cumprindo sua missão de uma maneira que ninguém imaginava, mas que Deus já tinha planejado. Assim como ele, muitos de nós podemos passar por momentos de humilhação, mas quando Deus decide agir, sua força é capaz de reverter toda a situação. O maior milagre de Sansão não foi sua força física, mas sua redenção e o cumprimento de seu propósito. Mesmo depois de tantas falhas, Deus o usou para cumprir uma missão que parecia impossível. Essa lição é uma lembrança poderosa para os despertos de Deus. Nunca é tarde para se alinhar ao propósito divino, mesmo quando a vida nos leva a lugares baixos. Muitas vezes, nossas falhas nos tornam mais humildes, mais dependentes da graça de Deus e mais dispostos a obedecer à sua vontade. A história de Sansão nos ensina que, enquanto estivermos vivos, Deus pode nos usar, mesmo em nossa fraqueza. Ele vê além dos erros e das falhas, e sua misericórdia sempre nos alcança quando nos voltamos para Ele de coração sincero. Sansão não foi perfeito, mas sua história nos lembra que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe aqueles que, embora falhos, têm um coração disposto a se voltar para Ele. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, Sansão é listado entre os heróis da fé, não porque ele não cometeu erros, mas porque, ao final de sua vida, ele acreditou que Deus poderia usá-lo. Assim como ele, muitos de nós podemos ser mencionados entre os heróis da fé não por nossas vitórias pessoais, mas pela graça de Deus que, mesmo em nossas fraquezas, nos usa para fazer a sua vontade. A verdadeira fé não está em nossa perfeição, mas na nossa confiança de que, em Cristo, somos capazes de cumprir o propósito divino, não por nossas forças, mas pela sua graça. A história de Sansão é também uma advertência para os despertos de Deus. Muitas vezes, nós caímos nas armadilhas do pecado e da tentação, acreditando que podemos manejar nossas forças sem a direção de Deus. Sansão confiou nas próprias habilidades e em sua força física por tanto tempo que se esqueceu da importância de sua dependência de Deus. Quando fomos chamados por Deus, fomos chamados para viver em total dependência de sua direção. Não devemos permitir que as distrações da vida nos desviem da nossa missão. A tentação de confiar em nossas forças é grande, mas precisamos lembrar que, sem Deus, somos fracos. O que faz de um homem forte, como Sansão, é sua obediência e dependência do Senhor. Quando deixamos isso de lado, nos tornamos vulneráveis. Sansão também nos ensina que, mesmo quando falhamos e nos desviamos do caminho, podemos sempre clamar a Deus e ser restaurados. Em momentos de fraqueza, quando nossa confiança está nas promessas divinas, podemos ser renovados e voltarmos ao caminho do propósito. Quando Sansão orou, ele estava em um momento de total desespero, mas também de total entrega. Ele sabia que não poderia fazer nada por si mesmo, mas confiou que Deus o fortaleceria para cumprir a missão que lhe foi dada. Não importa o quanto você tenha falhado, ou as circunstâncias em que se encontre, o Senhor está disposto a restaurar, renovar e capacitar os seus filhos quando buscam sinceramente sua ajuda. É fascinante perceber que Sansão, mesmo em sua morte, teve um impacto poderoso. Ele derrubou o templo de Dagon, matando mais filisteus na sua morte do que em sua vida. Deus, muitas vezes, usa os momentos finais de nossa vida ou ministério para cumprir seu propósito de maneira mais poderosa. Isso nos lembra que a obra que Deus começa em nós não é limitada pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Ele pode usar cada momento, cada ação, até mesmo nossas falhas, para sua glória. Mesmo que nossa jornada não termine da forma que imaginávamos, podemos confiar que, quando nos entregamos a Ele, Ele usará tudo para cumprir seu propósito eterno. A vida de Sansão, como a nossa, é um testemunho de que Deus tem o controle final.
O fato de Sansão ser lembrado em Hebreus 11 nos ensina que, aos olhos de Deus, o que importa não são os nossos erros, mas nossa disposição em confiar no seu poder. O rol da fé não é um tributo às pessoas perfeitas, mas aos que, embora imperfeitos, confiaram no Deus Todo-Poderoso e se entregaram ao seu propósito. Não importa quantos erros cometemos no caminho, o que importa é se estamos dispostos a confiar em Deus novamente. O que a fé de Sansão nos ensina é que a esperança de restaurar e cumprir o propósito de Deus nunca está perdida. Deus pode redimir qualquer vida e fazer com que cumpra o propósito para o qual foi chamada. Quando olhamos para Sansão, podemos ver que a redenção verdadeira vem de um coração sincero. Mesmo em nossos piores momentos, Deus pode nos usar para realizar grandes coisas para seu reino. A transformação não acontece quando somos perfeitos, mas quando nos rendemos à vontade de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Como Sansão, cada um de nós pode ser restaurado e capacitado por Deus para cumprir um propósito divino. Deus é o Deus das segundas chances, e Ele sempre nos dará uma nova oportunidade, mesmo quando nossos erros parecem nos definir. Que possamos olhar para Sansão e ver não só um homem forte, mas um homem restaurado pela graça. A vida de Sansão nos ensina uma lição fundamental. Em nossa fraqueza, Deus é forte. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um propósito para nós. A história de Sansão é um testemunho de que, enquanto houver vida, ainda há possibilidade de transformação, de redenção e de cumprimento do plano divino. Quando clamamos a Deus com sinceridade, Ele nos ouve. E quando, como Sansão, reconhecemos nossa dependência dele, Ele nos usa para trazer mudanças poderosas. Que possamos, como Sansão, aprender a confiar em Deus em todos os momentos, e que nossas vidas possam ser uma declaração de sua graça e poder em nós. À medida que refletimos sobre a vida de Sansão, vemos que mesmo nos momentos de falhas e fraquezas, Deus nunca abandona aqueles que verdadeiramente se voltam para Ele. A história de Sansão nos ensina que, por mais que possamos cair, sempre há esperança de restauração e um propósito divino esperando para ser cumprido, quando buscamos a Deus com sinceridade. Que possamos ser inspirados a confiar no Senhor, a nos arrepender e a nos entregar ao seu chamado, sabendo que Ele é fiel para nos renovar e usar, independentemente dos nossos erros. Se essa mensagem tocou seu coração e você acredita que ela pode edificar a vida de outras pessoas, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto carinho. Ative também as notificações, assim você estará sempre atualizado com as novidades que vamos compartilhar aqui. Juntos, podemos levar mais luz e esperança a todos. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e até o próximo vídeo.